Bom, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo pequeno atraso. Médico é aquele cara que está sempre atrasado, ele tem algum motivo de outra encarnação, né? A gente acaba descobrindo aqui, agradecendo esse gentil convite de eu poder estar aqui essa noite novamente com vocês depois de 15 anos, o que me faz pensar que eu não devo esperar mais 15 anos para voltar, porque provavelmente já estarei com Alzheimer, né? E nem me lembrarei mais, né, da palestra, então vou tentar não espaçar mais tanto 15 anos, né, para que a gente possa estar aqui conversando. E interessante também é que, ouvindo o João falar, a gente acaba rapidamente fazendo uma lembrança de como foram esses 15 anos, como a vida passou. E essa é uma palestra de celebração da vida. Nós estamos aqui falando de Setembro Amarelo, de como nós precisamos valorizar a vida. Eu antes de entrar aqui no salão, passei no toalete, vi ali um cartazinho, né, que estava escrito: "Você não está sozinho", um lacinho amarelo. Então é importante a gente também fazer essa reflexão todos os dias de que como anda a nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre saúde. Então, como anda a nossa saúde? Como anda o nosso bem-estar? Dentro do conceito de saúde, que é esse equilíbrio entre o nosso corpo físico, o bem-estar físico, o bem-estar psicológico e o nosso bem-estar espiritual. Porque esses três pilares básicos é que sustentam toda a nossa noção de saúde e bem-estar. Então, quando um desses três não funciona, obviamente que nós sentimos o vazio existencial, sentimos a dificuldade e acabamos então enfrentando e encarando todos os desafios que a vida nos coloca. E é por isso então que conversar sobre isso é fundamental. No decorrer da nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos amadurecendo e nós vamos entendendo um pouco mais esses conceitos. Se não, vejamos, hoje a nossa expectativa de vida para um brasileiro acaba chegando em média já a 77, 78 anos. Logo, logo nós já vamos ter uma expectativa de vida de 80 anos. Há 40 anos atrás, provavelmente isso não passasse dos 50 anos de idade. E por que isso vem acontecendo? Pela nossa evolução em termos de cuidados com saúde, de novos tratamentos, de prevenção, de cuidados com alimentação. Mas nós ainda passamos por provações físicas bem importantes. A incidência de câncer, e eu sou oncologista, ela vem aumentando cada vez mais, e hoje nós temos uma expectativa aí de 700 mil casos de câncer novos por ano. Uma em cada 8 pessoas sofre hoje no mundo de algum problema psicológico, seja depressão, seja ansiedade. Então vocês imaginam, na nossa população de 8 bilhões de habitantes no planeta, encarnado, né, 1 bilhão passa por algum tipo de processo. E por que isso acontece? Porque dentro disso tudo, dentro dessa evolução que nós adquirimos, científica, nós ainda não conseguimos evoluir moralmente o suficiente para acompanhar e conseguir esse equilíbrio. E é por isso que muitas vezes, apesar de nós termos todo o acesso à tecnologia, todo o acesso a novos conhecimentos, nós nos sentimos vazios. Nós sentimos esse vazio existencial preencher a nossa vida. E a gente descobre que os bens materiais e as coisas materiais não conseguem preencher por completo esse vazio. Se não, vejamos, quando a gente não tem nada, então, né, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente está lá saindo da universidade, começando a nossa vida, que a gente não tem nada, qualquer coisa de material que a gente adquira ou tenha, nos traz felicidade. Eu nunca vou me esquecer do meu primeiro emprego. Eu estava na universidade ainda, consegui um emprego, estudava de manhã e de tarde, e à noite eu consegui um emprego. Então o meu primeiro salário foi maravilhoso. Meu Deus, eu podia fazer conquistar o mundo com aquilo, né? Ligar para os meus pais e dizer: olha, esse mês não precisa mandar tanto dinheiro, pode mandar um pouquinho menos, eu já estou conseguindo, né, pagar algumas contas.
à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai querendo mais e mais coisas. Aí você quer uma casa, você quer um carro, você quer viajar, você quer ter bens, né, dentro da tua casa. Só que quando a gente chega num determinado patamar, que a gente já adquiriu tudo isso, o pouco a mais que a gente adquire já não traz mais tanta felicidade assim, né? Porque a gente já tem todo aquele básico que a gente precisa. Então, será que a felicidade ela está nas questões materiais? Não, quando a gente começa a pensar nas nossas questões existenciais. E aí a gente descobre que a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade, elas estão no nosso conceito de sentido da nossa existência, no propósito da nossa vida. Eu acho que o mais importante é isso, quando nós descobrimos qual é o propósito de nós estarmos aqui. E quando a gente adquire esse conhecimento de qual é o propósito, a nossa vida ela se enche de novas perspectivas. E aí ela muda, né, de uma maneira completamente rápida e surpreendente. Eu vim aqui, então, 2 horas de carro de Juí para cá. Eu vim conversando com a Yara, para quem não conhece, está lá no fundo, é minha empresária para assuntos espirituais, né? Ela que consegue marcar as palestras para mim aí, né, nas cidades que eu acabo transitando. E eu vinha contando para ela, entusiasmado, né, que hoje eu fiz reunião virtual com um grupo da Espanha, e depois eu entrei num outro grupo que é de oncologistas do Brasil inteiro. Eu atendi pacientes à distância, e eu hoje, né, fiz 5 ou 6 reuniões virtuais durante o meu dia inteiro. Comecei cedo, fazendo ginástica, que eu faço bem cedo, resolvi problemas domésticos, resolvi problemas familiares, e aí de noite eu estou aqui, depois de ter dirigido e viajado 2 horas, para poder falar com vocês. E por que eu não posso estar cansado fisicamente, mas não estou cansado psicologicamente? Porque isso dá sentido para a minha vida, porque isso me traz um propósito. E o que nos aproxima disso, o que nos faz despertar para isso? É o nosso conhecimento espiritual, e particularmente para mim, para o João ou para a Yara, que foi desperto pela aproximação com a doutrina espírita. Quando nós, num determinado momento da nossa vida, titubeamos, quando nós, num determinado momento da nossa vida, o vazio existencial ele se tornou tão profundo, a ponto de a gente parar e dizer, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? E mais, tentar responder aquelas 3 questões básicas que eu sempre coloco, que é, de onde eu vim, né? Para onde eu vou, né? E o que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Então a gente para refletir. E aí, para nós, e por isso que esse é um conceito que a gente começa a querer partilhar em sessões, quando a gente fala sobre a doutrina espírita, o conceito de imortalidade da alma, o conceito de que nós habitamos um corpo físico que é finito, mas que nós somos espíritos imortais, e aquilo que nós carregamos conosco permanece, muda completamente e dá um sentido diferente para tudo que acontece conosco. Vamos pegar um exemplo. Todos nós ficamos muito abalados essa semana, com a notícia da jogadora de vôlei que se atirou, né? E todo mundo pergunta por quê? Lançando um livro com a sua biografia, fazendo entrevistas em vários canais, sucesso nas redes sociais, dando palestra motivacional para a equipe brasileira de vôlei. Todo mundo ficou extremamente abalado. O que faltava para ela? A gente não se pergunta isso? Por que a pessoa comete um ato desses? O que falta na sua vida para levar a tamanho desespero? É exatamente preencher esse vazio existencial que às vezes grita na nossa vida, grita na nossa existência, porque a gente não consegue as explicações para as questões mais básicas. Por que eu tenho que passar por um determinado sofrimento? Por que eu adoeço? Por que tem pessoas que
estão em determinada situação de vida e passam por vários sofrimentos. Aquela pessoa ela é tão boa, ela não faz mal para ninguém e ela tem que passar por tanta dor e todo sofrimento, e parece que aquele cara que está lá passando a perna nos outros, trapaceando, não acontece nada na vida dele, né? Por que o mundo é tão desequilibrado? Por que existem injustiças? Porque tudo que nós passamos não está relacionado apenas a essa existência, porque senão seria muito pouco, porque senão seria injusto um câncer numa criança, por exemplo. Não seria injusto, nós temos que passar por determinadas situações. Agora, se nós passamos a pensar que tudo é um processo evolutivo, e nós viemos de outras vidas, nós estamos aqui numa escola que é um grande aprendizado, e que nós vamos deixar esse corpo físico que nos foi emprestado, e vamos seguir no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, e vamos provavelmente voltar em outras jornadas, a gente começa a entender que as coisas são mais justas, que tudo não se resolve num período de tempo. Eu falei em 77 anos, que parece que é um tempão, mas gente, 15 anos que eu estive fazendo outra palestra, passou assim, passou voando, né? E aí a gente começa a ter aquela angústia de que o tempo está passando, que eu deveria ter feito tanta coisa que eu não estou fazendo, e isso nos gera muito sofrimento. Mas espera aí, será que eu preciso ter tanta pressa? Ou será que eu posso, de alguma maneira, tentar viver de uma maneira mais harmônica e tendo mais tempo para mim? Porque senão eu estou correndo que nem um cachorro atrás do rabo, eu estou andando em círculos, correndo o tempo inteiro, e eu não sei nem exatamente o porquê que eu estou correndo. Então às vezes é necessário, para a gente adquirir saúde e equilíbrio, nós pararmos para fazer uma reflexão, pararmos para fazer essa busca do nosso autoconhecimento, né? E vou ter que ser repetitivo aqui, mas é aquela frase: pela doutrina espírita, e já dizia Chico Xavier, tudo está no seu lugar. Nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar, com o corpo físico que foi nos dado, com a família que nós precisamos, na cidade que nós precisamos, com o nosso emprego, nossa função de trabalho que nós necessitamos para o nosso estágio evolutivo. Eu não vim médico de câncer à toa. Eu vim para resgatar algumas coisas e cumprir determinadas funções que estão dentro do meu planejamento de necessidade de resgate. E é por isso que em determinado momento, terminando a minha formação como médico oncologista e vendo tantas pessoas desencarnarem próximas e tentando entender o porquê que umas morriam, outras não morriam, umas ficam curadas, outras não ficam curadas. Espera aí, qual é o sentido em tudo isso? E aí eu parei para tentar entender tudo isso. Foi exatamente nesse momento que caiu na minha mão, eu já tinha guardado há muito tempo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, eu li aquele livro numa noite. E quando eu terminei de ler, isso aqui faz todo sentido para mim. Está aqui a explicação. Eu não preciso querer ser Deus e curar todo mundo. Algumas pessoas vão precisar passar por determinados tipos de sofrimentos, tipos de doença, tipos de etapa. Alguns vão ficar curados e outros não, porque isso está dentro da nossa programação e dentro da nossa necessidade. Se não, vejamos, quem aqui não passou por algum tipo de sofrimento já na sua existência? E quando a gente passa por esse sofrimento e consegue vencê-lo de alguma maneira, o que acontece conosco depois disso? Nós não saímos mais fortalecidos, nós não saímos mais maduros, nós não saímos mais experientes. Eu tinha um paciente portador de câncer, que foi dado para ele 3 meses de vida. Ele era escritor. E aí quando eu conheci ele disse: Fábio, por que eu estou tendo isso? Né? Por que eu tenho que passar por isso? Ele disse: calma, não, aos poucos você vai entender, aos poucos você vai despertar, e eu te garanto que você vai sair mais fortalecido dessa experiência e ainda vai acabar escrevendo um livro para ajudar os outros. 10 anos depois, ele tinha só 3 meses,
ele publicou o livro, né, contando essa história. Então, às vezes, num primeiro momento do aparecimento da dor, que a dor bate à nossa porta, a dificuldade passa à nossa porta, bate à nossa porta, a gente não consegue compreender o porquê que aquilo está acontecendo conosco. Mas se nós tivermos serenidade, maturidade suficiente para dizer, não, se está acontecendo, eu preciso passar por isso, eu me fortaleço, eu tenho uma atitude positiva e uma posição resignada, mas no sentido de eu passar por aquilo, não me revoltando, eu acabo crescendo, eu acabo evoluindo, eu acabo despertando. Nós ainda precisamos das doenças e de determinadas dores para a nossa evolução espiritual, porque senão, vejamos, senão nenhum de nós ficaria doente, nenhum de nós poderia estar suscetível a sofrer um acidente, por exemplo. Mas se nós entendemos essa posição, e nós entendemos que essa dor e esse sofrimento, eles são necessários para o nosso crescimento e a nossa evolução, e principalmente, se nós entendermos que tudo passa, que as coisas ruins, as dores, os sofrimentos passam, assim como as coisas boas também passam, a gente acaba tendo mais força e mais resistência para poder superar esse momento de dificuldade. E para que serve isso? Principalmente para aqueles que acham que estão passando por um sofrimento que é insuportável e que pensam em botar fim à sua vida como uma maneira de aliviar esse sofrimento. Não, calma, vai passar. E aí, quando eu pude dizer isso mesmo para os meus pacientes em situação mais crítica, vocês imaginam aquele paciente que está num leito de hospital e prestes a desencarnar. Se você tem fé, se você tem esperança, né, e certeza de que a vida continua após a morte, eu tenho propriedade de poder chegar e dizer, fique tranquilo que mesmo, né, que tudo vai passar, que o sofrimento físico vai acabar, porque nós vamos nos renovar em ciclos que são ciclos contínuos de continuidade da vida. Parem para pensar se não tem uma certa lógica por trás de tudo isso. Hoje, se você tem lá, 85, 90 anos, nós aqui já na faixa dos 50, eu tenho 52, já é difícil a gente se adaptar à tecnologia, não é difícil? Então imagina quem tem mais idade. Então o que é mais fácil? Tá? É eu tentar ficar brigando eu viver até os 120 anos, eu me adaptar, ou daqui a pouco eu deixo esse corpo físico, sigo minha vida, reencarno num corpo físico novo em folha, né? E já me reintegro novamente ao sistema, né? E ao mundo de uma forma rápida. Vejam as crianças. Qualquer criança hoje, quanto mais jovem, mais adaptada à tecnologia ele está. Você dá um celular, dá um computador, e ela já faz tudo em 5 minutos, você não sabe nem como é que ela fez aquilo. Por quê? Porque esse é o ciclo contínuo da vida. Então nós precisamos temer a morte? Não, a morte não existe. Existe o fim de um corpo físico. Estava lá eu no enterro da minha avó, que faleceu com 97 anos, né? E lá um sacerdote da religião dela lá, dizendo que Jesus ia vir lá para ressuscitar ela, né? E eu ali do lado pensando, não, peraí, se for comigo, eu quero voltar para um corpo novo, né? Só falta ter uma sacanagem você ser ressuscitado com um corpo de 97 anos, né? Cheio de reumatismo, né? Catarata, não escuta direito, né? Além do joelho tudo dói. Não, você quer um corpo novo, folha, né? Para poder reiniciar o seu ciclo. Porque isso é justo. Então, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma doença é definitiva. Nós não vamos ser eternamente jovens, né? Hoje a gente tem aquela coisa de querer se manter jovem a todo custo. Eu ainda não consegui entender muito bem essa equação. A pessoa ela quer viver até os 100 anos, mas não quer ficar velha, né? Então vai dele botox, isso e aquilo, que claro, são procedimentos que têm a sua utilidade para a gente se sentir com mais autoestima, mas também a gente não pode exagerar, né?
entender que são ciclos da vida, que cada ruga que a gente conquista são experiências de vida que nós adquirimos dentro do grande tesouro que é a nossa existência, que é a nossa bagagem existencial, pelas dores que a gente passou, por tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Pela família que a gente cativou e que a gente aprendeu então com os nossos avós, com os nossos pais, que são os conhecimentos que se perpetuam com a gente e que a gente vai espalhando aos quatro cantos. Por isso que numa sexta-feira à noite nós estamos aqui falando sobre isso, porque isso é necessário, porque isso nos desperta, porque isso nos faz bem, porque isso nos reanima, porque isso volta a nos dar o quê? Sentido para a nossa vida. Porque se a nossa vida perdeu sentido, ela fica vazia, e aí a gente vai apagar simplesmente como uma vela se apaga. Agora, se nós continuarmos imaginando que a nossa vida continua e que vamos continuar sendo produtivos, mesmo com algumas limitações, aí a gente entende que a gente adquiriu um tesouro, que é poder continuar então seguindo em frente, aprendendo, se renovando. Vocês querem uma etapa da história da humanidade onde as coisas mudem mais rapidamente do que agora? A gente tem que estar se reinventando quase que todo dia, com novos conhecimentos. Aquela ideia que a gente tinha, que a gente queria ter estabilidade no nosso casamento, no nosso emprego, e aí formava aquela família, aquilo era para sempre, né, da mesma maneira, isso não existe mais. A escolha dos empregos, das profissões dos nossos filhos, hoje provavelmente vão ser de empregos que nós nem pensávamos que pudessem existir, e daqui a um ano vai ser mais ainda. Esses dias eu estava no embate lá com a minha filha adolescente de 17 anos, ela fala de pai que já está envelhecendo, dizendo: você não se preocupa com o futuro, né? Você tem que estar mais focado no futuro. Pai, você sabe como é que vai ser o futuro? Você sabe se daqui a 3, 5 anos as coisas vão ser exatamente como são hoje? Então por que você se preocupa tanto com o futuro? E aí você para pensar, realmente a gente não sabe como o futuro vai ser. Então o que a gente pode querer para os nossos filhos? É que eles tenham uma boa formação moral, que eles sejam pessoas de bem, que eles respeitem o próximo, o ser humano, que são os conceitos básicos do cristianismo e da doutrina espírita. O que Jesus pedia para nós? Que nós amássemos uns aos outros. Ele pedia para nós que a gente tivesse caridade. O que é caridade? Pela interpretação da doutrina espírita: perdão, né, das imperfeições. Então a gente perdoa os outros e não critica os outros, porque nós somos imperfeitos também. Indulgência com qualquer coisa que possam fazer contra a gente, e amor ao próximo, o amor em forma de trabalho, em servir, em fazer o bem. Então essa é a força transformadora que modifica a nossa existência. Quando nós entendemos isso, nós modificamos também a sintonia e o equilíbrio das nossas células físicas. Isso é promoção de saúde. Então eu preciso sim cuidar da minha alimentação, eu preciso sim cuidar do meu bem-estar e equilíbrio psicológico, mas eu também tenho que cuidar da minha parte espiritual, porque hoje em dia as pessoas têm pouco tempo para cuidar disso. Todo mundo se queixa da falta de tempo. Qual é o maior ladrão do nosso tempo hoje em dia? Tecnologia. Pare para pensar, quando a gente entra numa rede social, a gente rola o dedo assim, quando a gente levanta a cabeça de novo, já se passou 1 hora. Se a gente bobear, se passaram 2 horas. E aí a gente chega lá: ai meu Deus, hoje eu não tive tempo para fazer absolutamente nada. Claro, quanto tempo isso nos rouba. O WhatsApp, quanto tempo isso nos tira, nos tirando o foco. Eu estou lá concentrado na minha tarefa, no meu trabalho, e daqui a pouco entra uma mensagem. Eu não me controlo, eu tenho que dar uma espiadinha, né? O que está acontecendo? Então vai lá, minha atenção vai de lá para cá, eu olho ali, volto, aí dá 2 minutos, entra uma mensagem de novo, e assim, e aí a gente olha: mas o que será que está acontecendo? As crianças estão todas com déficit de atenção hoje em dia. Por que será? Porque toda essa sobrecarga de tecnologia nos gera muita perturbação, muito desequilíbrio. Então, se nós não tivermos maneiras de reconquistar esse equilíbrio,
E isso passa então, primeiro, nós temos tempo para fazer uma autorreflexão diária de como está a nossa vida, analisar como foi o meu dia. Temos tempo para o autocuidado, limitarmos o tempo que a gente perde com muitas coisas eletrônicas, para que a gente não se torne escravo com relação a isso. E termos um tempo de mais qualidade, seja para cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, tempo para estarmos com a nossa família, com os nossos filhos, porque isso vai nos gerar bem-estar, isso vai nos gerar qualidade de vida. Então, esse conhecimento de que a vida não se limita a apenas essa existência, mas que a vida continua mesmo após nós deixarmos o nosso corpo físico, ele nos dá uma sensação de paz. Por quê? Porque nós não precisamos ter pressa de querer resolver as coisas, porque nós não vamos conseguir resolver tudo numa existência só. Nós não vamos sair por aí atropelando, angustiados, porque o tempo está passando, né? Eu não estou fazendo as coisas que precisam ser feitas. E principalmente, nós começamos a analisar as coisas num ponto de vista diferente. Será que eu preciso realmente de tantas coisas materiais? Porque será que essas coisas materiais só não trazem mais angústia? Quem de nós não tem lá um cômodo na sua casa, está entulhado de coisas lá até o teto, que a gente não consegue se desfazer, e a gente não tem tempo de ir lá, né, fazer essa filtragem? Então, isso também acontece com a nossa vida, com as nossas questões íntimas, com as nossas questões psicológicas. A gente tem um monte de entulho e lixo lá acumulado e que a gente não consegue colocar isso para fora. Quando nós começamos a nos voltar para uma vida mais simples, quando nós começamos a nos voltar para aquilo que realmente interessa na nossa vida, que são momentos onde a gente pode, às vezes, estar em paz com a nossa família, em paz com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, sem grandes coisas espetaculares, né? Porque aí, quando falta isso, quando a gente está doente, quando a gente está com sérios problemas, é que aí a gente se dá conta: puxa, eu poderia ter aproveitado mais o tempo, né, com as pessoas que eu amo, eu poderia ter aproveitado mais o meu tempo em cuidar das coisas que estão à minha volta. Então, despertar para isso é despertar também para uma nova forma de pensar a vida e a saúde. E buscar um propósito é tentar entender qual o sentido, o que eu estou fazendo aqui. E para isso, basta olhar um pouquinho para o lado. Se eu venho com algumas limitações, talvez essas limitações sejam providenciais para a minha existência, para que eu não volte a falir com relação a aquele aspecto. Se eu venho numa determinada posição econômica com menos dinheiro, talvez seja para mim também aprender a ter mais resistência com relação a precisar batalhar as coisas. Se eu venho com muito poder aquisitivo, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, sobre o que eu faço com aquilo. Então, a gente começa a fazer a leitura de tudo que acontece conosco e começa a se dar conta de que é necessário esse despertar para que a gente traga equilíbrio novamente na nossa vida. E aí vem o conceito do que é ser feliz, do que é felicidade, né? O que é felicidade para cada um de nós? Ser feliz é ser eternamente jovem, é ser famoso. Muita gente hoje quer ser famoso, quer ser uma celebridade nas redes sociais, quer ter, sei lá, 1 milhão de seguidores, né? Mas será que isso realmente é importante? Será que eu preciso realmente ter um monte de gente me curtindo o tempo inteiro? Ou será que a felicidade é estar em paz consigo mesmo? Agora que nós passamos, por exemplo, por essas enchentes, né? Por todos esses transtornos, esses temporais, qual foi a grande necessidade de todo mundo? Todo mundo quis ajudar. Por que todo mundo quis socorrer, né, os irmãos que estavam passando por alguma dificuldade? Porque isso nos faz bem, porque dentro da nossa essência, nós fomos formatados para servir, para trabalhar, que existe uma necessidade nossa de querer fazer o bem, de querer ajudar o próximo,
de querer trabalhar por esse próximo. É por isso que nós estamos aqui numa sexta-feira também, porque nós temos a necessidade de exteriorizar isso. E de que maneira eu posso ajudar? Bom, comece olhando dentro do ambiente da sua casa. Como é que estão os meus filhos? Como é que está a pessoa com quem eu vivo, com quem eu casei? Né? Será que eu estou dando a atenção suficiente para ela? Depois, como é que está o meu ambiente de trabalho? Que tipo de pessoa eu sou na relação com os meus próximos, na minha cidade, na comunidade que eu vivo, com as pessoas que buscam a minha atenção? Vocês imaginaram eu como médico, se eu passasse lá o dia inteiro sentado, mal-humorado, rabugento? Que bem que eu estaria fazendo para as pessoas, né? Se eu tratasse as pessoas de uma maneira assim diferente, ou achando que sem saber muito sentido o que eu estou fazendo ali, mas se eu tenho essa possibilidade de estar nessa posição e auxiliando as outras pessoas, então vejo que bela oportunidade que eu tenho de poder transformar a vida delas e a minha vida, e cada um na sua posição. Cada peça da engrenagem é importante para as pessoas que nos fazem bem. Se não vejamos, a gente não se surpreende quando a gente vai num lugar, por exemplo, é bem atendido, não mal atendido, tá? Mal atendido acabou quase que sendo um padrão, mas quando a gente vai num lugar e é atendido com educação, a pessoa, né, presta atenção na gente, a gente sai impressionado com aquilo nos marca, né? E por que isso não pode ser a regra geral? Porque a maioria das pessoas está insatisfeito com a sua vida, não sabe direito o que está fazendo aqui, né, nesse plano, e acaba exteriorizando então essa insatisfação para as outras pessoas, que é a angústia que ela sente e que ela acaba então passando para as outras pessoas. Então, que a gente possa aproveitar essa encarnação e esse momento da melhor maneira possível. Como? Se despindo assim de culpas. Todos nós carregamos culpas hoje sobre os nossos ombros, né? Que a gente acaba exagerando, e isso acaba virando uma autopunição. Eu acho que eu fiz, né, eu não fiz tal coisa, eu não estou sendo suficientemente bom né, no meu trabalho, na minha família, eu acabo carregando culpas. Quando a gente deve fazer essa autoanálise, essa autocrítica e tentar melhorar a cada dia. Por isso que a doutrina espírita nos fala em reforma íntima. O que é a reforma íntima? É a cada dia nós fazermos um balanço daquilo que está acontecendo conosco, né? E checarmos lá se foi feito tudo que era necessário e se nós podemos ser uma pessoa melhor amanhã. Como é que eu posso ser uma pessoa melhor amanhã? O que eu fiz no meu dia hoje? Como é que eu aproveitei meu tempo? Como é que eu aproveitei as situações, né, que eu acabei me confrontando? Subindo aqui a escada e falando do nosso atraso, eu me lembro de determinada vez que eu fui fazer uma palestra numa cidade que era 200 quilômetros, tá? E aí eu tinha calculado o tempo lá, eu ia precisar de umas 2 horas e meia mais ou menos para chegar na cidade. Então eu disse, vou sair 5h30 para mim poder chegar a tempo na palestra. Estava saindo do consultório, tinha uma mãe com uma criança, né, não tinha marcado consulta, e disse, doutor, nós não marcamos nada, mas a gente está desesperado, né, acabamos de receber o diagnóstico de câncer, né, do meu filho aqui, que tem 13 anos de idade, e assim, a gente está desesperado, o senhor pode conversar conosco um pouco? E aí a gente faz o quê? Você olha para o relógio, né, tem que viajar e tem a palestra, entrem, né, vamos conversar. Então, a cada momento, a vida vai te colocando posições que você tem que tomar uma decisão. Então, quem seria eu como médico se eu tivesse dito, não, olha, me desculpe, mas eu tenho um horário a cumprir. Aí eu cheguei lá na palestra com 1 hora de atraso, viu? Até hoje eu não me atrasei tanto. E, imagina, eu entrei aqui naquele salão lotado e levei uma vaga, né? E aí eu contei essa história. E eu perguntei, vocês que estão sentados aí no meu lugar, vocês fariam o quê? Aí todo mundo ficou quieto, né? E pensou, realmente, né, nessa situação eu faria diferente. Então, é analisar em cada situação, em cada posição de nosso dia hoje, da maneira como eu conduzi o meu dia, né? O que eu fiz de certo?
O que eu fiz de errado? Como eu poderia ter melhorado cada aspecto, né? Isso é a reforma íntima. Essa é a evolução e o crescimento constante. E isso, obviamente, nos gera saúde. Porque se eu andar o dia inteiro mal-humorado, rabugento, gente, não é difícil, tá? Reclamando da vida o tempo todo, que tudo está ruim, né? Que tudo está difícil, que esse mundo não dá mais. Como é que vai ser o meu dia? Como é que vai ser o dia das pessoas que estão à minha volta? Agora, se eu conseguir encarar isso de uma maneira mais otimista, se eu conseguir ver isso com outros olhos e achar em cada dificuldade uma oportunidade de eu poder melhorar a minha vida e a vida das outras pessoas, olha que oportunidade de transformação que a gente tem. E que tipo de ambição eu tenho para a minha vida? Eu poderia, sei lá, ter como planejamento de carreira que eu seja um médico importante e famoso nos Estados Unidos. Eu estabeleço isso como meta. Provavelmente eu seria alguém frustrado o resto da minha existência. Agora, se eu imagino que eu posso ser um médico útil para a comunidade onde eu vivo, para a cidade onde eu vivo, tentando melhorar as coisas do meu país, eu vou ter trabalho para várias existências e não vou dar conta de tudo que eu preciso fazer. E aí vou me sentir útil e vou me sentir necessário. Então é hora da gente também parar um pouco de reclamar e sermos um pouco mais ativos, tentando resolver os problemas que a gente tem à nossa volta, aspectos que a gente tem à nossa volta, para que a gente possa então se libertar de culpas, se libertar de amarras e trazer de volta esse equilíbrio que nós tanto suamos para conquistar. Porque assim como não é fácil eu me manter numa rotina de dieta saudável e exercício físico, vai dizer que não é difícil, né? Agora vai chegar final de ano e começa a comilança do Natal, Ano Novo, férias, né? E aí vai dieta e rotina de exercício físico para o breve. Assim como não é fácil também eu me manter saudável do ponto de vista psicológico, porque eu acabo sendo bombardeado por coisas negativas, né? E uma pressão absurda todo o tempo de que a gente tem que produzir. A nossa vida, ela não é uma vida de rede social. A nossa vida não é a felicidade que está no Instagram ou no Facebook, que a gente tem que estar lá estampando o sorriso o tempo inteiro. A nossa vida ela é feita de momentos bons e momentos ruins, para que a gente possa aprender a valorizar cada um deles e tentar, na medida do possível, ser feliz com pouco, ser feliz com coisas mais simples, ser feliz com momentos simples, onde a gente vai poder então entender que a felicidade não é um lugar estático que nós ambicionamos alcançar lá no futuro. E a felicidade é o caminho, é o processo. E nós temos que ser felizes o tempo de todo que nós estamos tentando de alguma maneira trilhar esse caminho, com momentos onde a gente vai sofrer, mas com momentos onde a gente vai poder estar com o coração em paz, de saber que está fazendo aquilo que está ao nosso alcance e que está dentro das nossas possibilidades. Então despertar para isso é promover a saúde. Despertar para isso é promover equilíbrio e bem-estar. Despertar para isso é poder analisar a vida sobre outras condições, sobre outros olhares, sobre outro prisma. De entender então que dentro dessa conquista de equilíbrio e de saúde, esse conceito de que nós somos espíritos imortais e que essa existência é apenas parte, né, de todo um caminho que nós temos que percorrer, é libertador e faz toda a diferença. Por isso que o convite que eu faço a vocês é: procurem, na medida do possível, ter mais espiritualidade dentro da vida de vocês, independente da religião. A gente vê pessoas formidáveis em qualquer tipo de religião, né? Pessoas que a gente ama estar perto, pessoas que são do bem, pessoas que auxiliam o tempo inteiro. Trazer esse tipo de paz. A oração, uma outra arma poderosa, um instrumento que nos coloca em sintonia com a espiritualidade superior, para também nos ajudar a reequilibrar nesse dia a dia que às vezes é tão complicado, onde a gente é bombardeado o tempo todo por perturbações. Filtrar mais a qualidade do nosso tempo, né?
O que eu estou focando a minha vida e o meu tempo? Será que em coisas que realmente interessam, ou muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo, né, com coisas que são inúteis dentro de toda essa sobrecarga de tecnologia que a gente tem? E fundamentalmente, aprender a amar. E o que é aprender a amar? É aquilo que Jesus nos pediu, que a gente possa ser então indulgente com as imperfeições alheias, então criticar menos, né, julgar menos as pessoas, e não é fácil, né, não é fácil. A gente primeiro tem que começar a tentar controlar a boca, né, não falar mal dos outros. Depois dizem que quando a gente conseguir já não pensar mais mal dos outros, aí já é um outro estágio evolutivo bem mais difícil. Segunda coisa é aprender a perdoar, que está cada vez mais complicado, né? A gente tem visto aí que hoje as pessoas têm essa posição belicosa de ficar procurando o tempo inteiro algum defeito no outro para tentar cancelar essa pessoa. E hoje quantas pessoas são vítimas de cancelamentos, né? Porque a gente aponta o dedo, a gente julga, né? A gente já tem um discurso pronto, mas a gente esquece de olhar para o nosso íntimo e ver de que maneira nós estamos vivendo. Será que nós somos tão perfeitos assim, que a gente não tolera nenhum tipo de imperfeição do nosso próximo? E sabendo que às vezes irmãos que estão fazendo coisas talvez não tão certas, sejam irmãos doentes que precisam de ajuda. E fundamentalmente, aprender que nós precisamos persistir na caridade, no caminho do bem, que isso é que nos liberta e que isso é que nos coloca no destino correto, na rota correta, que é a rota que nós precisamos para conquistar nossa paz. Ser feliz basicamente é estar em paz consigo mesmo, é estar naquele momento, só para a gente ter mais ou menos uma ideia de quando a gente faz uma caridade, quando a gente ajuda alguém. Quando você ajuda alguém que está em dificuldade, seja por uma ajuda material, ou oferecendo um ombro amigo para alguém que está passando por algum tipo de sofrimento, qual é a sensação que vem depois? Não é a sensação de bem-estar, não é a sensação de paz no nosso íntimo? Então é essa sensação que nós precisamos buscar para a nossa vida, porque é isso que vai nos libertar e permitir que a gente possa seguir, né, o nosso caminho, né, e entender que tudo o que acontece conosco passa. As coisas boas passam, né, senão a gente nem saberia o que é ser feliz, né, porque ia estar em coisas boas o tempo inteiro, que as coisas ruins também passam. Para finalizar, eu queria também contar a história de uma paciente que é uma paciente que me chama muita atenção. Essa paciente é uma paciente jovem e a primeira vez que eu conheci ela veio trazer a avó que estava com câncer. Aí depois ela veio trazer a mãe dela com câncer para se tratar comigo. Quando ela estava com a mãe em tratamento para câncer, ela se acidentou de automóvel. E aí nesse acidente ela ficou durante um longo tempo na UTI e o noivo dela acabou falecendo, né, desse acidente. Passou algum tempo, ela se recuperou, aí ela apareceu com o pai com câncer. Passado esse período do pai dela com câncer, ela conheceu outro rapaz, também noivou, e para aquela questão de vida, o noivo se acidentou de carro e acabou se desencarnando. E para completar então essa história, no último ano ela apareceu com câncer, né? Até o ponto que eu cheguei para ela e disse: olha, precisamos conversar sério aqui, né? Você veio para a fila da reencarnação, né? E lá disseram para você o seguinte: ó, querida, você quer pagar suas dívidas à vista, né, ou a prazo, né? E ela deve ter batido no peito e deve ter dito: ó, vou pagar à vista, né? Bota nessa vida aí que eu vou quitar todas as dívidas que eu tenho, né? E às vezes não pode ser assim. Graças a Deus ela está bem hoje, ela se curou do câncer, ela casou e agora, né, até planejando ter um filho. Então mostrando que na vida tudo passa. Mas uma dica aqui, um conselho, né? Quando vocês estiverem na fila da reencarnação, né, quando a gente escolhe com quem a gente vai, inclusive, vir casado, né,
que a gente analise bem lá se a gente quer pagar à vista ou a prazo, né? E muitas vezes a gente não tem crédito suficiente para pagar tudo à vista. Mas, gente, uma história como essa, assim, é uma história que você não sabe nem o que dizer para a pessoa, né? De tanto sofrimento e de tantas coisas que ela passou, mas que ela conseguiu vencer. E o que eu estou querendo mostrar com isso? Que por mais que seja difícil a situação, por pior que seja a situação, tudo passa. E eu sempre coloco para ela o seguinte: as tuas perdas na tua vida, elas não são definitivas, porque certamente logo ali à frente você vai reencontrar essas pessoas que já partiram. Porque a gente deve encarar a morte como a passagem de um rio. Isso nos dizia, né, uma psicografia de um escritor chamado Victor Hugo. De um lado, na margem do rio, quando a gente está atravessando esse rio, estão as pessoas que a gente ama, que estão se despedindo da gente, dizendo assim: vou ficar com saudade, né? Até logo. E lá do outro lado estão as pessoas que já partiram, né, que estão nos esperando de braços abertos, com um longo sorriso, dizendo: bem-vindo, né? Que bom te ver de novo. Então, se a gente pensar a vida assim, nenhuma partida é definitiva, nenhuma separação é definitiva, né? Nada é definitivo, e a morte não é o fim. A morte é apenas uma passagem de um estágio para o outro, e assim repetidamente nós vamos fazer até que nós estejamos prontos e podemos evoluir a ponto de não serem mais necessários encarnar no corpo físico, não serem mais necessários passar por doenças, por privações, por dores, porque já nós estaremos evoluídos e prontos aí então para seguir no caminho do bem, que é o caminho que nós certamente vamos percorrer e escolher para as nossas vidas. Isso é saúde, isso é equilíbrio e espiritualidade nas nossas vidas. É buscar esse bem-estar e buscar essa certeza, fortalecido na fé, fortalecido na esperança, e sabendo que nós estamos colocados aqui numa posição privilegiada, que existem pessoas no mundo que vivem abaixo da linha da miséria, que não têm o que comer durante o seu dia. Então, às vezes, nós nos queixamos da nossa posição sem olhar para o lado, sem entender o que está acontecendo conosco. É hora da gente poder se libertar, é hora da gente poder progredir, e é hora da gente conquistar essa nossa saúde, nosso equilíbrio, a nossa paz, em definitivo, para que a gente possa então se libertar de várias amarras, de várias culpas, de várias dores, e reencontrar o caminho que é o caminho de Jesus, e é o caminho que Jesus nos deixou trilhado através do seu Evangelho, e através também do conhecimento da doutrina espírita, que é libertador e que traz para nós amor e paz para os nossos corações. Essa é a mensagem que eu queria deixar inicialmente aqui para vocês. E bom, e agora, como de praxe, abrindo para perguntas aqui, aproveitando esse clima maravilhoso aqui e essa noite que a gente está podendo estar aqui compartilhando todo esse conhecimento e todas essas informações. Obrigado por enquanto.